Fala pessoal do canal, tudo bom? Os vídeos com a leitura de telepsiquismo estão ficando salvos na playlist. É só clicar aqui no ícone do canal e entrar em playlists, ok? Gratidão! Capítulo 9. Como usar o telepsiquismo como resposta quadridimensional à oração. Desde os tempos imemoriais, os sonhos têm sido para o homem motivo de fascínio e perplexidade. Nos tempos antigos, muitos pensavam que os sonhos eram mensagens dos deuses ou viagens da alma a terras distantes. No entanto, na verdade, a quarta dimensão da vida é o lugar para onde viajamos toda noite quando adormecemos. Durante o século XIX, muitos estudiosos afirmaram que os sonhos eram apenas a realização de desejos ocultos, a dramatização de recalques sexuais e outros complexos. Os professores Carl Jung e Sigmund Freud acreditavam que todos os sonhos tinham um significado simbólico e que sua interpretação correta poderia revelar todos os desejos, ansiedades e frustrações do paciente. Entretanto, por meio de discussões, correspondência e entrevistas com pessoas de várias religiões e diferentes tradições culturais, cheguei à conclusão de que muitos sonhos podem ser tomados literalmente e outros constituem a resposta simbólica do subconsciente para os problemas mais sérios da pessoa que sonhou. Título: Como um sonho a ajudou a encontrar um diamante perdido. Recentemente, uma mulher me disse: "O senhor pode imaginar como me senti quando, ao tirar as luvas no consultório do médico, dei por falta do meu diamante de 5 quilates?" E acrescentou que havia procurado freneticamente em toda parte, na rua, no automóvel, em casa, no jardim. Tinha a impressão que estava procurando uma agulha em um palheiro. Aconselhei-a a adotar uma técnica simples e comprovada: imaginar que estava usando o anel e sentir a solidez, tangibilidade e naturalidade da joia. Em sua imaginação, deveria tirar o anel à noite e colocá-lo na caixa de joias, como estava acostumada a fazer toda noite. Tudo isso deveria ser um ato imaginário. Quando se deitasse para dormir, deveria repetir várias vezes sua prece favorita: "Obrigada, Pai", com o significado de que estava grata pela devolução do anel, já que não há nada perdido na mente do infinito. Na terceira noite, enquanto dormia profundamente, ela viu o anel claramente no quarto da empregada, enrolado em um pedaço de papel e escondido em um sapato velho. Ao acordar, foi até o quarto da empregada e encontrou o anel exatamente no local indicado. A empregada jurou que não havia roubado o anel e não tinha a menor ideia de como a joia havia ido parar dentro do sapato. Mais tarde, confessou que havia roubado o anel e mais 50 moedas raras, de valor inestimável. Essa história é mais uma prova do poder multiplicador do subconsciente. A resposta significou para a mulher muito mais do que ela havia perdido. Título: Como uma criança transformou sua vida. Uma professora que estava casada com um ateu há muitos anos e concordava com muitas das ideias do marido, se encontrava em um estado de profunda depressão. Estava tomando tranquilizantes receitados por um especialista. Contou-me que havia sido educada em um convento e fora profundamente religiosa até se casar. O marido ridicularizava todas as suas crenças religiosas e afirmava que não passamos de um conjunto de átomos, que nosso cérebro não passa de um computador e etc. Ela concordava com essas ideias para evitar conflitos, mas na realidade não acreditava nelas. Finalmente, não podia mais ficar tomando remédios, pois estavam causando muitos efeitos colaterais. E ela começou a perceber que o problema estava em sua mente. Falou que certa manhã ligou o rádio na estação Kiev e me ouviu falar da falta de aceitação das verdades espirituais e da influência das atitudes mentais negativas sobre a saúde física e mental. Passou a escutar meu programa todas as manhãs. Depois de 3 semanas, teve um sonho muito impressionante, no qual um menino com uma auréola em volta da cabeça a chamava rapidamente. Quando ela se dirigia a seu encontro,
ele fugia e ela não conseguia alcançá-lo. Esse sonho se repetiu durante 7 noites consecutivas. No 7º dia, o menino disse: "Quando você me alcançar, estará curada", e desapareceu. Expliquei-lhe que Carl Jung descobriu em suas pesquisas que existem certos arquétipos no inconsciente coletivo da raça humana que são comuns a todas as pessoas. De acordo com Jung, pessoas de todas as raças e em todas as épocas têm sonhado com a criança luminosa, com o velho sábio, com a figura materna, com círculos, cruzes, serpentes e muitos outros símbolos. A criança luminosa, com uma auréola em volta da cabeça, era o símbolo de Deus, chamando-a a seu encontro. A Bíblia muitas vezes se refere à presença divina como uma criança. No momento em que você reconhece o poder que existe dentro de você e decide entrar em contato com esse poder e fazer uso dele, é como se a criança estivesse nascendo. Intuitivamente, ela sabia que a figura da criança queria dizer que devia voltar à comunhão com seu eu superior. E foi exatamente o que ela fez. Quando a criança voltou a aparecer, ela estava preparada para abraçá-la. O primeiro livro que estudou foi O Poder do Subconsciente, e essa leitura transformou completamente sua vida. Dissolveu o casamento, que na realidade não era uma união, mas sim uma farsa. Título: Como uma mulher encontrou a resposta para a solidão. Uma viúva profundamente deprimida e, como ela mesma disse, desesperada com a solidão, depois que o marido e os 2 filhos morreram em um desastre, encontrou a resposta meditando nas verdades do Salmo 23, 2 ou 3 vezes por dia. Uma noite, ouviu uma voz. Não lembra se estava dormindo ou acordada. Ouviu distintamente uma voz que lhe falava: "Ajude os outros." Acordou sobressaltada e disse para si mesma: "Sou enfermeira e é isso mesmo que vou fazer." No dia seguinte, foi ao hospital dos veteranos e visitou muitos doentes. Durante uma semana, escreveu cartas para alguns, consolou outros, leu os salmos e seu coração ficou cheio de amor e compaixão. Todos os pacientes a receberam com verdadeiro prazer. Voltou a trabalhar como enfermeira e hoje é a imagem da fé e do entusiasmo. Sente que está sendo útil à humanidade. A voz que ouviu era a voz da intuição. O subconsciente muitas vezes se manifesta por uma voz e ninguém pode ouvir a não ser a própria pessoa. Há milhares de anos, os Upanishads, uma coleção de tratados místicos filosóficos, ensinavam que o homem, quando sonha, se torna um criador. Robert Louis Stevenson, preocupado com a natureza ambivalente do homem, que o deixava perplexo, sonhou com uma história completa a respeito do assunto, que chamou de O Médico e o Monstro. Da mesma forma, Elias Howe estava encontrando um obstáculo aparentemente insuperável para inventar a máquina de costura, até que o subconsciente o ajudou através de um sonho, mostrando-lhe exatamente onde colocar o buraco da agulha. Título: Um parceiro invisível. Um velho amigo meu, muito bem sucedido nos negócios, que frequentemente adquire mais de $500 mil em ações de uma única vez, disse-me em uma certa ocasião: "Sabe, Murphy, sou capaz de investir $500 mil sem o mínimo receio." Esse homem me contou que toda a sua vida é governada por um guia invisível e que uma voz interior o aconselha a realizar certos investimentos e diz não a outros. Desde pequeno, ele tem repetido o seguinte: "Não temeria mal algum, porque tu estás comigo." Salmo 23, versículo 4. Deus é meu parceiro invisível e ouço claramente sua voz quando diz sim, sim e não, não. Obviamente, ele condicionou o subconsciente de tal forma que é capaz de ouvir os conselhos do seu eu superior, o que é uma forma de clareaudiência, a faculdade de ouvir as manifestações do subconsciente. Título: Como um alcoólico encontrou a paz interior e a liberdade. Há alguns meses tive uma entrevista com um alcoólico cujo esposa e filho haviam morrido de câncer. Ele estava profundamente deprimido e melancólico.
Expliquei-lhe que o primeiro passo para a cura seria um sincero desejo de abandonar o álcool, e ele concordou. O passo seguinte seria admitir a existência de um poder infinito em seu subconsciente que se encarregaria de livrá-lo de todas as tentações e libertá-lo do vício. Sugeri-lhe que praticasse uma técnica simples várias vezes por dia. Ele deveria imaginar que eu o estava congratulando por sua tranquilidade mental e sobriedade. Continuou a fazer isso durante 2 semanas, 3 vezes por dia. Uma noite, a mulher e o filho apareceram enquanto dormia, e o filho lhe disse: "Papai, queremos que você seja feliz. Nós gostamos muito de você. Somos felizes e estamos levando uma nova vida. Não chore por nós." O sonho teve sobre ele um efeito fulminante. Sentiu-se instantaneamente curado. Mais tarde, revelou-me: "Sinto-me livre, sinto uma paz e uma serenidade que nunca conheci, e lhe agradeço por isso." Diz a Bíblia: "Apega-te, pois, a ele e tem paz." Jó capítulo 22, versículo 21. Esse homem se reconciliara com o poder de seu pensamento e imaginação, e o subconsciente respondeu de uma forma que lhe trouxe imediata liberdade e paz de espírito. Título: Como um homem escapou das selvas do Vietnã. Recentemente conversei com um jovem sargento. Ele me contou que teve de pular de paraquedas de um avião em chamas e acabou caindo na selva. Irremediavelmente perdido, não conseguiu encontrar os companheiros, que também haviam saltado. Então, recitou para si o único trecho que sabia de cor do Salmo 91, o chamado Grande Salmo de Proteção. "Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei." Salmos 91, versículo 2. Depois de repetir algumas vezes esse trecho do Salmo, todo o seu medo desapareceu. Então, ocorreu um fato muito estranho. Seu irmão, que havia sido morto em combate no ano anterior, apareceu-lhe e disse: "Siga-me." Conduziu até o sopé de uma montanha e acrescentou: "Fique aqui até amanhã de manhã e nada lhe acontecerá." E desapareceu. Na manhã seguinte, logo ao nascer do sol, uma patrulha o encontrou e o levou de volta para a base. Assim que esse homem superou o medo, seu subconsciente lhe respondeu sob a forma do irmão morto, sabendo que ele o obedeceria imediatamente e o seguiria. O subconsciente também sabia que a patrulha iria passar por ali na manhã seguinte. Não podemos prever as táticas do subconsciente. Lembre-se apenas de que o subconsciente só ajuda quem tem fé. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Mateus capítulo 9, versículo 29. Título: A explicação que salvou uma provável suicida. Uma jovem senhora que havia perdido 2 filhos no Vietnã e se sentia muito deprimida perguntou-me por que não devia cometer suicídio. O problema está na mente, e a senhora é um ser mental e espiritual. A senhora não é apenas o seu corpo. Esse corpo é uma ideia da sua mente, e a senhora terá muitos corpos. Ninguém resolve um problema saindo do Rio e fugindo para São Paulo. Nossa mente nos acompanha aonde quer que vamos, e portanto, não adiantará nada pular de uma ponte. A senhora precisa enfrentar o problema em sua própria mente e resolvê-lo aí mesmo. A senhora é mais importante do que qualquer problema. Expliquei-lhe que qualquer pessoa é capaz de deixar seu corpo físico e viajar milhares de quilômetros. Além disso, todos os sentidos são conservados. Podemos ver e ser vistos. Podemos atravessar portas fechadas, podemos observar tudo que nos cerca e ao mesmo tempo contemplar nosso próprio corpo físico, no local onde o deixamos. Nesse estado, estamos usando um corpo quadridimensional, também chamado de corpo astral ou corpo sutil. Exaltei o fato de que muitos cientistas têm escrito a respeito das excursões do homem fora do seu corpo. Descrevi as experiências e pesquisas do falecido Dr. Hornell Hart, antigo colaborador do Dr. J.B. Rhine, da Universidade de Duke, que investigou numerosos casos desse tipo.
ele começou a perceber, tanto intuitiva como intelectualmente, que encontraria fora do corpo os mesmos problemas que a amarguravam, pois o corpo astral por si só, embora muito mais rarefeito e atenuado do que nosso corpo físico, não é capaz de resolver nenhum problema. Pelo contrário, ela permaneceria confusa, frustrada e perplexa em seu novo corpo, que corresponderia a seus pensamentos e imagens negativos. O desejo de suicídio dessa mulher era causado por um intenso desejo de libertação e paz de espírito. O que ela realmente queria era uma vida que valesse a pena, já que a vida nunca se extingue. O que realmente queria era superar o obstáculo da depressão e da melancolia, garantir-lhe que os rapazes estavam vivendo muito bem em outra dimensão da mente e mereciam pensamentos de amor, paz, alegria e boa vontade. Eles não precisavam de pensar tristeza e revolta. A dor prolongada é sempre um sinal de egoísmo mórbido. O amor sempre se rejubila com a felicidade, paz e bem-estar do próximo. Ela resolveu voltar imediatamente ao trabalho e entregar os filhos à presença divina. Desse dia em diante, sempre que pensava nos filhos, afirmava: sei que vocês estão onde Deus está, e seu amor enche as almas de vocês. Deus esteja com vocês. Ao praticar essa terapia espiritual, o amor infinito voltou a reinar em sua vida, e sua vitalidade e paz de espírito foram restauradas. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios, entre parênteses, verdades de Deus, até que refresque o dia e fujam as sombras. Cânticos, capítulo 2, versículos 16 e 17. Título: Não se esqueça. 1. A quarta dimensão é o lugar para onde viajamos toda noite quando adormecemos. Muitos sonhos podem ser tomados literalmente e outros constituem a resposta simbólica do subconsciente para os problemas mais sérios da pessoa que sonhou. 2. Uma mulher perdeu um valioso anel de diamante e não conseguia encontrá-lo. Começou a usar o anel em sua imaginação e a sentir sua solidez e tangibilidade. Antes de dormir, repetia: "Obrigada, Pai", que significava para ela que já havia recebido o anel. Depois de 3 noites, enquanto dormia, viu claramente onde o anel se encontrava. Havia sido roubado pela empregada. 3. Uma mulher religiosa, casada com um ateu, sofria de frustração e ódio reprimido pelo marido, que zombava de suas crenças religiosas. O subconsciente acorreu em seu auxílio sob a forma de um sonho, mostrando-lhe a criança luminosa, um símbolo da presença divina. Ela percebeu intuitivamente o significado do sonho e voltou à antiga comunhão com a presença divina, ficando totalmente curada. Dissolveu o casamento, que na realidade não era uma união, mas uma farsa. 4. Uma viúva se libertou da solidão, meditando no Salmo 23. O subconsciente a socorreu em forma de uma voz e lhe disse: "Ajude os outros." Como havia estudado enfermagem, a mulher voltou imediatamente ao trabalho e foi capaz de infundir fé, amor e confiança em todos os seus pacientes. Toda a tristeza desapareceu como que por encanto. Passou a se sentir querida, amada e apreciada. E os teus ouvidos ouvirão as palavras do que está por detrás de ti, dizendo: "Este é o caminho, andai nele." Isaías capítulo 30, versículo 21. 5. Há milhares de anos, os Upanishads ensinavam que o homem, quando sonha, se torna um criador. Robert Louis Stevenson, preocupado com a natureza ambivalente do homem, sonhou com uma história completa e chamou de O Médico e o Monstro, e hoje está traduzida para todas as línguas conhecidas. 6. Um multimilionário, acostumado a fazer grandes investimentos, revelou-me que toda a sua vida é governada por um guia invisível. Ele ouve uma voz interior que diz sim a certos investimentos e não a outros. Durante anos, tem condicionado seu subconsciente a responder dessa maneira. Sua oração favorita é: Deus, inteligência infinita, entre parênteses, é meu parceiro invisível.
e ouço claramente sua voz quando diz sim, sim e não, não. Seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não. Mateus, capítulo 5, versículo 37. 7. Um alcoólico que desejava sinceramente se libertar do vício foi curado porque chegou a uma decisão e seu subconsciente reagiu. O homem usou a técnica simples de imaginar que eu o estava congratulando por sua tranquilidade mental e sobriedade. Essa imagem mental, que passou a sentir como se fosse verdadeira, foi impressa em seu subconsciente, que se encarregou do resto. O subconsciente reagiu de uma forma dramática. A esposa e o filho, que haviam falecido, apareceram-lhe em sonho e o filho disse: Papai, queremos que você seja feliz. Somos felizes aqui onde estamos. Essa resposta quadridimensional teve um profundo efeito sobre o homem, que se sentiu instantaneamente curado. 8. Um sargento americano perdido na selva do Vietnã rezou por auxílio usando uma frase do Salmo 91. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmos 91, versículo 2. A resposta do subconsciente foi imediata. O irmão falecido apareceu e o encaminhou para um local seguro. No dia seguinte, o sargento foi encontrado por uma patrulha. Não podemos mesmo prever as táticas do subconsciente. 9. Uma senhora que havia perdido 2 filhos no Vietnã estava disposta a se suicidar, achando que assim acabaria com a depressão. Ela aprendeu que ainda teria muitos corpos e que não somos apenas um corpo, o qual, na verdade, é uma ideia ou veículo de expressão para a mente e o espírito. O problema estava em sua mente, e o complexo de suicídio era um desejo de liberdade, e não de extinção da vida, que, de qualquer forma, nunca poderia ser realizado. Percebeu que teria que enfrentar o problema em sua própria mente e lá resolvê-lo, pois nossa mente nos acompanha aonde quer que vamos. Assim, entregou os filhos a Deus e passou a orar regularmente por eles, irradiando-lhes amor, paz, harmonia, liberdade e alegria. Quando pensava neles, imediatamente afirmava: Deus gosta de vocês e toma conta de vocês. Com isso, recuperou a vitalidade e a paz de espírito. Apega-te, pois, a Ele e tem paz. Jó, capítulo 22, versículo 21. Fim do capítulo 9.